Aleluia. Amados irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, vamos ler a partir do verso de número 12. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite. Quero agradecer ao pastor Valk por essa rica oportunidade. Quero também agradecer ao meu irmão Patrick, que me acompanha, e também o Israel, que eu considero como um pai. E se eu considero como um pai, eu sou irmão do Jonas. Não é isso? Não pode. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, a partir do verso de número 12. Eu não posso negar, e eu tenho que confessar que eu estava com saudade de estar aqui com os irmãos, e eu quero muito aproveitar esse momento com vocês. Filipenses capítulo 1, a partir do verso de número 12, você que não tem a sua Bíblia, acompanhe comigo no telão, a palavra do Senhor diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Vamos orar. Pai amado, nessa noite nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Pela tua misericórdia, Senhor, fala conosco nessa noite. Usa a minha vida, Senhor, com poder e autoridade. Repreenda, Senhor, e tira todo o espírito de temor, Senhor. Mas que nessa noite o Senhor me use, apesar da minha fragilidade e da minha pequenez. Que o Senhor cresça e que a gente venha diminuir. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Obrigado. Amados, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. E antes de nós falarmos sobre esse texto, eu preciso contar para os irmãos uma história para que você entenda o porquê de Paulo falar essas palavras. Em Atos capítulo 16, a gente vai ver que o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo encontra um jovem que ele amava a palavra de Deus e aprendeu aos pés do apóstolo Paulo alguns ensinamentos, e esse jovem se chamava Timóteo. O apóstolo Paulo então seguiu a sua viagem missionária com Timóteo, e ele também convocou mais um, chamado Silas. Eles então, direcionados pelo Espírito Santo, seguiram a viagem missionária, crendo com todas as suas forças que eles estavam no caminho certo. Esses homens, eles passam a Frígia e vão em uma província chamada Galácia.
Eles estão indo rumo à Ásia, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo impediu eles de ir para a Ásia. Eles sendo impedidos de ir para a Ásia, eles então descem a uma cidade chamada Missíbia, e eles queriam ir para lá porque eles queriam descer para Bitínia, mas mais uma vez a palavra do Senhor diz que o Espírito de Jesus Cristo impediu eles de seguir a viagem até Bitínia. Esses irmãos, mais uma vez, sendo impedidos de seguir com uma obra missionária pelo próprio Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que eles descem ao porto de Troade. E uma noite comum, o apóstolo Paulo está ali sentado, lendo os seus manuscritos da palavra do Senhor. De repente ele tem uma visão, e a visão era a seguinte: um homem se colocava de pé e dizia em voz bem alta: passa Macedônia e ajuda-nos. Aquela voz ecoou como uma espada no coração de Paulo. Ao acordar, ele desperta Timóteo e também Silas e diz: essa noite eu tive uma visão, e a visão que eu tive era a seguinte: um homem se colocava de pé diante de mim e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles então chegaram à conclusão de que eles foram impedidos de ir para a Ásia, eles haviam sido impedidos de ir para a Bitínia, mas agora o Senhor estava conduzindo eles até a Macedônia. Aquela situação mostrou para aqueles homens que a obra missionária não é conduzida pelo homem, a obra missionária é conduzida por Deus. A obra missionária naquele momento, a gente entende que não é programada pelos obreiros da igreja, mas quem direciona aonde o missionário vai, aonde o evangelista vai, é o próprio Deus que faz a agenda missionária. Esses homens então, eles pegam um navio, eles gastam 2 dias para chegar na Macedônia. Quando eles chegam lá, eles ainda têm que andar 16 quilômetros até chegar à cidade chamada Filipos, que é o texto que nós vamos falar nessa noite. Esses homens procuram uma sinagoga e eles não acham, e então eles ficam sabendo que em certo lugar um grupo de mulheres se reuniam para orar. Esses homens então, um dia de sábado, se levantam bem cedo e vão lá ver as mulheres orando, esperando ter uma oportunidade. De repente, alguém dá uma oportunidade ao apóstolo Paulo. Ele então se levanta e começa a pregar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que uma mulher chamada Lídia era rica, sentada lá, ouvindo o apóstolo Paulo pregar. Quando ela ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo toca o coração dela, ela cai de joelhos e ela reconhece que só Jesus é o Salvador da sua alma. Naquele momento, estava iniciando uma trajetória de Paulo, Silas e Timóteo, mas daqui para frente outra pessoa vai entrar na história, e essa pessoa se chama Lucas, o doutor Lucas. Ele agora vai escrever tudo aquilo que está acontecendo na viagem missionária de Paulo. Paulo então, ele começa a ensinar ali, no dia de sábado, aos irmãos, a palavra do Senhor, as irmãs que se reuniam para orar. E então, em um belo dia, comum como qualquer outro, Paulo se levanta, ele está caminhando junto com Timóteo e Silas, indo orar. De repente se levanta uma jovem que tinha o espírito de adivinhação e ela começa a dizer: ei, eu quero dizer para vocês que esses homens que estão aqui são servos de Deus, e eles anunciam o caminho da salvação. E ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, indignado com aquilo, olhou para ela e disse: em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse espírito, saia da vida dela, em nome de Jesus. Naquele momento, o espírito saiu da vida daquela jovem. Só que Paulo arrumou um problema, porque aquela jovem adivinhava muitas coisas para alguns homens e dava dinheiro para eles. Paulo então, ele é pego junto com Silas, e eles então é levado à praça pública.
E lá na praça pública, as autoridades começam a julgar eles e dizerem: eles estão perturbando a cidade romana, esses homens estão perturbando a nossa cidade, eles devem ser presos, açoitados e ficar lá um bom tempo. E assim eles fazem com Paulo e Silas. Eles pegam Paulo e Silas e açoitam ferozmente eles, lançam eles nas prisões e colocam uma algema nos seus pés, amarrado no tronco. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo, ele era um missionário, ele tinha uma obra a realizar. E quem conduzia a vida de Paulo não era ele mesmo, era o próprio Deus. Paulo então e Silas está na cadeia, trancafiado, todos feridos, mas à meia-noite a palavra do Senhor diz que um começa a cantar e outro começa a orar, e um começa a orar e outro começa a cantar. De repente aquilo vai subindo, Deus lá do céu ouve a oração e ouve o louvor. De repente o céu estremece, a terra se abre, as cadeias caem por terra e as prisões são abertas. E Paulo agora estava livre para a glória de Deus juntamente com Silas. As pessoas vendo aquilo se aterrorizaram. Um soldado romano que guardava aquela prisão viu que os prisioneiros tinham se soltado. Ele então sabia que ele seria punido com a vida dele pela liberdade daqueles prisioneiros. Aquele homem arranca a espada da sua cintura e vai passar no seu pescoço, mas Paulo lá de dentro da cadeia e diz: ei meu amigo, não faça isso, porque nós todos aqui estamos e ninguém fugiu, não precisa se matar. Aquele homem olha para Paulo todo trêmulo e ele ajoelha perante Paulo e diz: Paulo, o que eu devo fazer para me ser salvo? Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo naquele momento estava iniciando uma igreja, naquele momento estava nascendo uma igreja abençoada, a igreja de Filipos. Eu contei essa historinha para vocês porque eu preciso que vocês dobrem a atenção para a gente entender esse texto. Paulo agora seguiu sua terceira viagem missionária. Ele está plantando igreja, está edificando igreja. E na sua primeira prisão em Roma, Paulo está prestes a sair, mas ele recebe uma notícia: os irmãos de Filipos estão preocupados com Paulo. Como é que será que está o apóstolo Paulo? O homem que veio para Filipos e aqui sofreu, que derramou suas lágrimas, o seu suor, o seu sangue aqui, como que está esse homem? Paulo então escreve uma carta a Filipos, aos filipenses, e ele fala algumas palavras que cortam o meu coração, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, a partir do verso de número 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho. O apóstolo Paulo está preso, algemado, impedido de visitar igrejas e também os seus amigos. Mas quando esse homem, ele escreve a sua carta, eu quero que você dobre a atenção para você entender. O assunto da sua carta não é o seu sofrimento. O assunto da sua carta não são as suas dores. O assunto da carta que Paulo vai escrever não é para dizer que está ruim na cadeia, que ele está sofrendo lá, não. Ele diz assim: e eu, irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo vai dizer aqui, amados, que o Evangelho ele é mais importante do que a vida do obreiro. O vaso é de barro, mas o que tem dentro dele é precioso. Paulo está colocando toda a ênfase, toda a importância na palavra de Deus. O que importa não é o bem-estar dos obreiros, dos evangelistas. Só há uma coisa que é importante. Qual que é? A palavra de Deus.
E por que Paulo dava essa importância à palavra de Deus? Porque em Romanos capítulo 1, verso 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo dava ênfase ao evangelho de Deus, porque o evangelho de Deus é poder. O evangelho de Deus é suficiente para salvar o pecador. O evangelho de Deus, ele é suficiente para resgatar uma alma do pecado. O evangelho de Deus é poderoso para dar vida àquele que está morto. E Paulo, sabendo disso, ele não tinha mais nada a tratar a não ser o evangelho de Cristo Jesus. Ele diz que as coisas que aconteceram a ele contribuíram para maior proveito do evangelho. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Em 2 Coríntios capítulo 11, a palavra de Deus diz que Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos. Ele foi expulso de Tessalônica e Bereia, chamado de impostor em Atenas e de tagarela em Corinto. Na sua viagem, quando ele estava preso, ele navegando para Roma, o navio naufraga, acontece um naufrágio com o navio, ele mais 276 pessoas caem no mar, mas ninguém morre. Eles chegam numa praia, 276 pessoas tinham ali, uma cobra morde apenas o apóstolo Paulo. Ela tinha muitas opções, mas mordeu o apóstolo Paulo. E ele poderia dizer: isso tudo aqui que eu estou passando, isso é difícil demais. Deus não pode estar nisso, porque Deus não faz ninguém sofrer. Ele está dizendo: tudo isso que eu passei contribuiu para o avanço, para o crescimento, para que o evangelho de Deus chegasse mais longe. E hoje, amados, nós temos vivido um evangelho mais light. Alguém aqui já foi caluniado? Eu já. Alguém aqui já foi perseguido? Eu já. Eu não posso ser perseguido, eu não posso ser caluniado, eles não podem mentir contra mim. Paulo estava dizendo: todo o meu sofrimento, tudo aquilo que acontece comigo, a falta de coisas básicas, as coisas mais simples que acontecem na minha vida, não é o diabo me atormentando, que apesar que ele atormenta, é Deus me guiando, me direcionando, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Olha o que diz o verso 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Amados, as dificuldades, elas não param a igreja. A igreja é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo que a igreja faz, ela prospera. E nós precisamos entender isso. Quando as pessoas ali pegaram Paulo e colocaram ele na prisão, na cabeça das pessoas eles estavam freando, parando o evangelho. O que estava acontecendo era totalmente ao contrário. O evangelho de Deus estava entrando pela porta da frente, no palácio de Roma, quando Paulo estava entrando ali. Quando Paulo estava cruzando aquelas portas, quem estava cruzando as portas era o próprio evangelho. Porque Paulo, ele diz, na 2 Timóteo 2,9: pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Ninguém pode parar a igreja, ninguém pode frear a palavra de Deus, ninguém pode ir contra a igreja. Não vou tentar fechar a igreja, vou tentar ligar para o disque silêncio, vou tentar isso, vou tentar aquilo. Nada disso pode parar a igreja.
Porque a igreja não pertence a mim, ela também não pertence a você. A igreja pertence a Jesus, e Ele disse: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E esse homem, ele está preso. E no verso 13 ele vai dizer: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O mesmo Deus que usou os bordões de Moisés, que usou os jarros de Gideão e que usou a funda de Davi, agora estava usando as algemas de Paulo. Paulo, dentro da cadeia, faz da prisão o seu púlpito e das algemas o seu microfone. E dentro da cadeia ele começa a pregar a palavra de Deus. E aqui Paulo estava trancafiado, não como um homem que cometeu crime político, ou que era um malfeitor, não, ele disse: eu, o preso do Senhor. Em Efésios, eu, o prisioneiro do Senhor, eu sou embaixador em cadeias, Paulo estava dizendo. Paulo então, ele prega a palavra de Deus, e ele nos mostra uma coisa: a perseguição jamais pode parar o evangelho de Deus. Todas as vezes que a igreja é perseguida, todas as vezes que alguém se levanta contra a igreja, ao invés da igreja parar, ela avança. A igreja, ao invés dela retroceder, ela multiplica. Foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. O pastor hoje falou aqui. Salmo de número 126 diz: os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Paulo ficou alguns anos preso aqui. E aqui Paulo, ele começou a evangelizar os soldados romanos. Paulo ficou preso durante 2 anos aqui nessa prisão. E Paulo era preso a um soldado romano durante 24 horas por dia. E o soldado trocava de turno a cada 6 horas. Ou seja, 6 horas Paulo estava preso a um soldado, e ele evangelizava o soldado. Aquele trocava de turno e vinha outro, e ele evangelizava o outro soldado. E ele evangelizava o outro soldado, e o outro soldado, e o outro vinha, evangelho nele. Paulo pregou a palavra de Deus dentro da cadeia. Já parou para pensar isso? Muitas vezes nós não pregamos nem mesmo na nossa rua. E Paulo, ele estava pregando a palavra de Deus dentro da cadeia. Acompanhe comigo aqui o verso de número 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra de Deus confiadamente, sem temor. Os irmãos ouviram falar que Paulo estava preso, estava feliz com Jesus. Paulo diz assim, ó: e muitos dos irmãos. Alguns irmãos ouvindo que Paulo estava preso, sofrendo, mas mesmo assim ele estava feliz com Jesus. Os irmãos tomaram ânimo para pregar a palavra. Mas é engraçado que o texto não vai dizer todos, ele vai dizer muitos. Porque para fazer a obra de Deus você não conta com todos, você conta com alguns, não com todos. Nem todo mundo tem o mesmo foco, o mesmo objetivo. Nem todo mundo arregaça a manga para trabalhar. Tem gente que gosta de criticar, gosta de falar que está fazendo errado, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, mas muitas vezes não gosta de ajudar. E a obrigação de pregar não é do pastor, é da igreja. A obrigação de ir falar a palavra de Deus não é dos obreiros apenas, apesar de que eles têm uma grande responsabilidade, mas é da igreja. E muitos dos irmãos, tomando ânimo, começaram a pregar a palavra de Deus. Eu queria nessa noite fazer uma aplicação aqui. Você tem sido útil para a obra de Deus?
Alguém tem te aproveitado aqui para alguma coisa? Não, eu não tenho chamado para pregar. Mas também você não canta. Mas você não pode ajudar na cantina. Mas você não pode ficar na porta. Tem gente que ele vem, ele senta, ele vai embora. E você não pode contar com ele para nada. Ele é neutro, imparcial. Ele é igual aquela figura do direito, né? Com as vendas nos olhos. E você tem que servir para alguma coisa, meu irmão. Você tem que ser útil. Você tem que... Me bota para fazer alguma coisa? Para trabalhar na obra de Deus? Tem alguma coisa para fazer aí, pastor? Não tem não, arruma. Porque quando você coloca a mão nas coisas de Deus para trabalhar, Deus honra a sua vida. Deus honra seu ministério. Como diz o Joelmo, tem muito vaso aí que não desemboca, né? Porque não dá lugar. Vamos trabalhar, varão? Não, estou cansado. Vamos fazer isso? Não posso. Nunca pode nada. Muitos dos irmãos, tomando ânimo, ousam pregar a palavra mais confiadamente. Aí Paulo vai dizer: verdade é que também alguns, você poderia deixar no telão ali, que tem um texto muito importante aqui. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, outros por porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Presta atenção. Paulo disse: muitos dos irmãos tomaram ânimo com a minha prisão. Mas tem alguns irmãos que estão fazendo a coisa certa, presta atenção aqui, mas com a motivação errada. Os irmãos ouviram que Paulo estava preso e Paulo estava pregando o Evangelho. Aí os irmãos ficaram com ciúmes, porque antes de Paulo chegar, a atenção era voltada para eles. E aí eles disseram: Paulo chegou, então nós temos que trabalhar. E eles começaram a pregar a palavra de Deus, com inveja do ministério de Paulo. Outros pregavam por porfia. Eles pregavam da seguinte maneira: chegavam para uma pessoa e não perguntavam se ela era crente ou não. Perguntavam: e aí meu irmão, você está do lado de quem? Do Paulo ou da gente? Era uma batalha muito grande. E Paulo vai dizer ainda: outros pegavam por discórdia e falta de sinceridade. Tinha muita gente que estava pregando por interesse pessoal. Tem muita gente que estava fazendo as coisas por autopromoção. E não está diferente de hoje. Evangelho de Deus não é para ninguém ficar rico. Igreja não é lugar de se aposentar, não. Tem gente que gosta de arrancar aquilo que muitas vezes a pessoa nem tem. E por isso o Evangelho vai se tornando uma coisa mal falada. Você é pastor, tem vergonha de dizer que é pastor. É pastor, é ladrão. Porque as pessoas confundem Evangelho com carreira profissional. E Paulo estava dizendo que muitos dos irmãos estavam fazendo isso por autopromoção. Mas a igreja não é lugar disso. Se eu prego, eu não prego para me autopromover. Eu prego para a glória de Deus. Se eu canto, eu não canto para ninguém me aplaudir. Eu canto, eu glorifico para a glória de Deus. Porque a palavra de Deus diz: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Você é pequenininho, coitado. É um pobre, é um verme, é cacos entre outros cacos de barro. Tudo que nós fazemos, amados, é para a glória de Deus. E tem muita gente que toca um instrumento, não é para Deus, não é para Ele. Tem gente que não larga uma liderança, não larga um papel, uma função, não é porque ele gosta da obra de Deus, é porque tem medo de perder. Ele tem medo das pessoas tomarem o lugar dele. Isso não é a obra de Deus.
Isso não é coisa de se fazer na casa de Deus. Se eu coloco a mão na obra de Deus para fazer, eu não tenho que fazer para benefício próprio. E Paulo estava dizendo, tem muita gente fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Paulo diz assim, ó: e muitos dos irmãos, tomando ânimo, começaram a pregar o evangelho, ou seja, eles pregavam o evangelho. Paulo não diz que eles não pregavam a palavra, eles pregavam a palavra, porém, com a motivação errada. E você pode até fazer a coisa certa, mas se você também não fizer com a motivação certa, está errado. Não adianta nada. Teu coração precisa estar na obra. Tua vida precisa estar no altar. O seu pensamento tem que ser em glorificar o nome do Senhor, em exaltar o nome do Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. E o último que tentou usurpar a glória de Deus virou comida de bicho em Atos 12. Então não tem aplausos para o homem. Então não tem homem no pedestal. Então não tem homem na vitrine. O único que brilha, que resplandece na igreja é o Senhor Jesus Cristo. É o evangelho no coração das pessoas. Paulo vai dizer, mas que importa, verso 18, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Gostaria que você acompanhasse o verso de número 19, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Amados, eu quero finalizar, mas eu quero que você entenda isso aqui que eu também entendi. Paulo está para ser julgado, a sua cabeça está a prêmio. Os cristãos na antiguidade, eles eram acusados de canibalismo, de praticar sedição, tumulto. E Paulo aqui estava carregando a fama de líder dessas pessoas. A sua condenação era provavelmente certa. Mas Paulo vai dizer, porque eu sei que disto me resultará salvação pela vossa oração. Esse homem estava preso, mas ele acreditava na oração da igreja. Porque não tem nada mais forte e mais poderoso do que uma oração. A oração é o que move uma igreja. A oração é o coração da igreja. A oração é o centro da igreja, é o cerne, é o eixo. Você mede a temperatura de uma igreja pela vida de oração que ela tem. Se a igreja é uma igreja que ora, é uma igreja poderosa. Se os obreiros de uma igreja são obreiros que oram, são obreiros poderosos. Se uma igreja é uma igreja que vive em oração, é uma igreja que tem tudo. Um homem chamado Baldes diz o seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Esse homem estava preso, e muita gente atribui a esse homem grandes méritos. Do Novo Testamento ele escreveu 13 dos 26 livros. Esse homem, ele tem uma teologia impecável. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Mas ele diz assim, ó: eu estou aqui, mas eu acredito na oração da igreja. Eu não sou um super-homem, eu já vi coisa, eu já ouvi coisa, Deus já me revelou coisa, mas eu acredito ainda na oração da igreja. A Bíblia diz assim, ó: eis que eu vos dou poder. Mas o poder ele só vem para a vida de quem ora.
A oração, amados, é o centro da nossa vida. Como que você tem levado a sua vida de oração? Talvez o motivo das suas quedas, das suas decepções dentro da igreja ou fora dela, é a falta de oração. Você precisa entender que Jesus disse isso: eis que eu vos dou poder, mas o poder não é para quem não ora, o poder é para quem ora. Cantar não é orar, pregar também não é orar. Orar é você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu Pai que está em secreto. Isso é orar. A igreja, ela só pode avançar com o ministério da oração, amados. As pessoas passam aqui na porta, chamam o obreiro e dizem assim: ei varão, coloca meu nome aí para orar, porque minha família está assim, porque meu filho está na droga, porque meu marido está assado. Eles acreditam que a igreja ora, eles acreditam que a igreja vai dobrar os seus joelhos e vai orar fervorosamente, e Deus vai agir na vida deles. A nossa vida de oração precisa estar em dia. Precisamos orar. Quanto tempo faz que você não tem um momento de comunhão com Deus? Quanto tempo faz que você não é pego chorando na sala da sua casa, no seu quarto? A gente gosta de criticar, a gente passa horas no ensaio, a gente passa horas estudando a palavra do Senhor, mas também precisamos tirar um momento de oração, porque a oração é a sua vida, rapaz. Você só vai se sustentar, você só vai se manter de pé, você só vai dizer: ei, levanta e anda, através da oração, da sua intimidade. Eis que eu vos dou poder. Você quer poder? Então ora. Você quer poder? Então coloca a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e se a Bíblia diz, eu creio nisso. Eu creio que se houver uma boca no pó, clamando e dizendo: Senhor, cura o Eliandro, Senhor, cura, Senhor restaura, Senhor capacita, Senhor liberta, Senhor faz, Senhor opera. Eu creio que Deus pode fazer. Eu estou preso aqui, mas eu acredito na sua oração. Tem gente que já abandonou o filho. Você não conhece, pastor, meu esposo. Você não conhece o meu filho. Nem tem desejo de conhecer. Eu quero te apresentar um Deus poderoso que trabalha naquele que nele espera. Eu quero te apresentar o caminho, a ferramenta. Eu quero te dar um manual para você ir lá e dizer: agora eu já sei como ele vai ser liberto pelo poder da oração na vida dele. Você que está visitando aqui nessa noite, você duvida que Deus faz? Você duvida que Deus pode fazer uma grande obra na sua vida? Duvida então? Aí no banco, eu duvido. Faz uma prova, eu duvido que Ele pode fazer. Você não está fazendo uma prova comigo, porque eu sou um mero mortal. Eu caio ali, bato a cabeça, amanhã acabou. Estou falando de um Deus poderoso, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu estou falando daquele que deu limite ao mar, daquele que conta as estrelas, chamando cada uma pelo seu nome. Ele é poderoso, meu irmão. Eu sei que disso vai me resultar uma salvação. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes Cristo será engrandecido na minha vida, seja pela morte, seja pela vida. Amados, eu quero finalizar com essa palavra.
Paulo estava prestes a ser julgado. E ele disse assim, ó: Cristo Jesus vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Paulo, a alma dele pertencia a Deus, mas o corpo também. Esse homem, ele entregava a sua vida para Deus. Não apenas levantou a mão: você aceitou Jesus? Aceitei Jesus, sou crente agora. Mas não muda a forma de falar, não muda a forma de se comportar. Eu sou crente, mas eu xingo. Eu sou crente, mas se mexer comigo, pau quebra. Então você não é crente. Você diz que é crente, e você não é obrigado a ser crente. Mas se você disser que é crente, você tem que ser crente. Esse homem diz: Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Paulo, amados, ele entendia que o corpo dele também deveria ser uma porta aberta, que as pessoas olhassem e diriam: verdadeiramente Deus é Deus. Hoje você não conhece mais um crente pelo corpo, não, porque ele se veste igual ao mundo, porque ele anda igual ao mundo. Poxa, pastor, faz tempo que você não vem aqui, e hoje você veio falar isso. Eu vim porque eu amo a sua alma, porque eu luto contra mim mesmo todos os dias, e você não é mais bonito que eu, você luta também. Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida ou na minha morte. A forma que você se veste vai dizer muito quem você é. O vocabulário que você usa vai dizer muito quem você é. Você está conversando com um crente aqui, aí ele está conversando, aí solta um palavrão. Nossa, falei um palavrão. Cristo tem sido engrandecido no seu corpo? Cristo tem sido engrandecido na sua fala, no seu modo de vestir? Aí Paulo vai dizer assim, ó: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez não explicaram para você. Andar com Cristo não quer dizer levantar a mãozinha e dizer: eu aceito a Jesus. Andar com Cristo também não se resume em ter uma carteirinha de membro. Andar com Cristo se resume a dizer: porque para mim o viver é Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu até queria fazer, mas Jesus vive em mim e eu não faço mais. Eu até queria falar, mas Jesus vive em mim, então eu não falo mais. Eu até queria usar, eu até queria vestir, mas Jesus vive em mim. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já se derramou aos pés dele e já disse isso: Jesus, o viver para mim é agradar ao Senhor. Agradar na forma que eu me visto, que eu falo, agradar na forma que eu ando, que eu congrego, da forma que eu sou pai, que eu sou marido, que eu sou esposa. Você já se fez essa pergunta? Se coloca de pé. Vamos deixar os nossos irmãos louvar? Aleluia. Quantos creem que o Senhor está aqui? Diga glória a Deus. Eu quero que você acredite no poder da oração. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que
é transformada em oração. Um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Você acredita nisso? A prisão não é eterna, vai passar. Deus está contigo. E quem crê jamais desiste de cantar. Aleluia, Jesus. Porque Louvado seja o teu nome, Senhor. Que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar. Eu quero que você levante a sua mão, por gentileza. Levanta a sua mão. Você pode adorar nessa noite ao Senhor? Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. Vai cair. Quando não há o que fazer, Você tem que se lançar diante de Deus. muito forte a minha dor. Aleluia. Levanto as mãos pro céu e louvo. Glorifique ao nome do Senhor. Aleluia, Deus. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ser. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Não há cadeias, não há. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Vai acontecer um terremoto na tua vida, meu irmão. O Senhor vai balançar a estrutura espiritual da sua vida. Você vai voltar a orar como você orava antes. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor nessa noite. Abra a tua boca e glorifique a Jesus. Diga para Ele que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. E o Senhor há de realizar coisas maravilhosas. Aleluia, Jesus. Fica de pé. Não senta ainda não.
Amados, eu acredito na oração porque a minha vida é resultado de oração. Quem está dizendo que a oração tem efeito não é alguém que ouviu falar de uma oração, é alguém que é resultado de uma oração. Era uma pessoa totalmente perdida, largada nesse mundo, mas eu sempre tive alguém que orava por mim. E você, quando ora por uma pessoa, fique sabendo que Deus vai ouvir a sua oração. Quando você se atrever a dizer: Deus, eu gostaria de pedir por essa pessoa, Senhor, eu quero colocar hoje diante do Senhor aqui essa causa. Fique sabendo você que mais cedo ou mais tarde Deus vai bradar do céu e vai estremecer a terra e as cadeias irão se abrir. A oração pela minha vida foi ouvida. E eu quero dizer uma coisa: Deus também tem ouvido a sua oração. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não serve ao Senhor, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você entrou por essas portas e você está desanimado. Você já tentou de todas as maneiras e não tem dado certo. Eu quero nessa noite orar pela sua vida. Eu quero colocar a tua vida aqui diante do altar, mas eu gostaria que você fizesse uma coisa, uma prova com Deus. Eu queria que você desse um passo pela fé e depositasse a sua vida no altar, e colocasse não apenas os seus planos diante do Senhor, colocasse a sua vida, entregasse a sua vida aqui diante do altar. Deus há de fazer uma grande obra na tua vida. Se você está aqui, eu quero orar por você. Eu quero que você levante a sua mão, que eu quero orar por você. Tem lugar na mesa para você. Ainda não é o final. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. Coisas grandes há de ser realizada na tua vida, meu irmão. Cadê você? Eu quero que você levante a sua mão, que eu quero orar por você. Se você está aqui, essa é a sua oportunidade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais Ele fará. Aleluia, Jesus. Se não tem, que Deus te conceda uma nova oportunidade. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos que grande tem sido as lutas da tua igreja, mas nós sabemos também, ó Pai, que nenhuma calúnia, nenhuma difamação, nenhum levante de Satanás pode ser maior do que a obra que o Senhor tem na nossa vida. Os seus filhos que entraram por essas portas, que estão desanimados, que pensaram talvez em parar na caminhada, que nessa noite o Senhor venha revestir eles, ó Pai, de autoridade. Revista ele com o teu poder. Que o Senhor coloque um novo coração, que o Senhor coloque um ânimo novo, Senhor. Que o Senhor dê uma capa nova, que o Senhor derrame água viva sobre a vida dos teus filhos. Que essa igreja seja uma igreja abençoada, uma igreja fervorosa, uma igreja de oração, uma igreja que se lança diante do Senhor,
e se prostra diante da tua presença, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.